galera do inglês. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, todo mundo aí, todo mundo certinho. Deixa eu ver quem está aqui. Bom dia, Marina. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia, Francisco. Bom dia, Arthur. Bom dia, Edson. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Salete e Mariane. Muito bem, pessoal. Hoje nós temos aí Nós temos dois momentos aí de inglês, né? Acho que são considerados dois períodos, então vai dar para a gente ver bastante coisa. A minha ideia é a gente trabalhar um pouquinho mais de tempos verbais e depois nós começarmos a falar de verbos modais, que também é bem importante. Eu tenho a impressão de que vai cair esse ano verbos modais. Eu acho que eles vão cobrar uma questão de verbos modais. Tempos verbais, eles cobraram nas últimas duas provas, tá? Então, eu acho que eles vão continuar cobrando. A URGS, ela tem uma característica assim, ó, que agora eles estão fazendo uma questão de gramática que envolve três tópicos, tá? Três assuntos gramaticais. Então, daí tu vai ter uma questão que tem, ao mesmo tempo, tempos verbais, daí vai ter pronomes e daí vai ter preposições, assim. Então, eles estão fazendo bem, assim, eles estão ao invés de ser uma questão para cada assunto, né, eles estão fazendo algumas questões com dois, três assuntos na mesma questão, o que exige de vocês, né, que vocês tenham, né, conhecimento de tudo um pouco, né. Bom, a gente já faz um tempinho que a gente não faz aula de gramática, porque a gente fez uma revisão Enem, né, a nossa última aula, e depois a gente não fez aula porque vocês tiveram aula sobre as exatas para o Enem. Então, se eu não me engano, nós estávamos vendo questões de tempos verbais. Quem é que pode me confirmar isso aí? Na minha agenda aqui está como tempos verbais e a gente estava vendo questões únicas de tempos verbais. Quem é que estava na aula e pode me confirmar se é isso aqui mesmo que está na minha agenda? Alguém lembra? Ninguém lembra? Tranquilo. Não tem problema. Eu vou mandar para vocês depois das aulas, tá? Essas de tempos verbais que nós estamos fazendo, eu vou mandar para vocês com as questões da URGS, tudo. Certo? Eu passo para a Michelle e ela passa para vocês. Então, vamos abrir aqui, eu vou abrir o arquivo para vocês. E aí, assim, ó. Calma. Daí, assim, ó. Nós estávamos, eu tenho a impressão aqui na minha agenda que nós paramos na 12. Tá? Mas eu não tenho certeza. Mas, assim, gente, vamos fazer o seguinte, olha só. Vamos indo, vamos fazendo as questões, eu vou comentando as questões com vocês. Eu acho que nesse momento eu não vou dizer para vocês fazerem a questão, porque senão vai tomar muito tempo da nossa aula, né? E agora a gente está na revisão, é a reta final, né? Então, acho que eu vou fazendo para vocês, certo? Então, tá. Deixa eu ver aqui. Eu não me lembro de ter feito isso aqui com vocês. Nossa, na minha agenda está como eu fiz, mas eu não lembro de ter comentado isso com vocês. Vamos começar da primeira, pessoal. O que vocês acham? A gente começa desde o início. Aqui tem todas as questões da URGS, certo? E aí a gente pode fazer desde o início. Tá? A primeira questão aqui que a URGS apresenta, né, eu separei para vocês, é uma questão que impede a tradução ali, né? Ele te pede a tradução disso aqui. Scientists have been able to prove. Tá? E a resposta correta, pessoal, é cientistas puderam comprovar. Tá? O que acontece? Vamos para a resolução da questão. Tá? Caso alguém queira tirar um print. Be able significa poder fazer algo.
Então, you have been, ele pode ter duas traduções. Né? Ele pode ter uma tradução de pode e puderam. Tá? Quando tu junta o presente perfeito, né, o have, mais o verbo to be ali, né, com able, have been able, tu poderia ter duas possíveis traduções, pode e puderam. Aqui ficaria melhor, puderam, né, puderam comprovar. Muitos alunos nesse ano colocaram letra A, têm sido capazes de comprovar. Tá? Muitas pessoas marcaram essa aqui, traduziram ao pé da letra, só que a URGS ela não aceita a tradução ao pé da letra quando se trata do presente perfeito. Tá? Então, por exemplo, quando tem have done, a URGS não aceita uma tradução ao pé da letra do tipo tem sido. Tá? Se tu escolher a tradução como tem sido, ao pé da letra tu vai estar errado. Eles vão querer que tu coloque faz ou fez. Faz ou fez. Certinho? Então, é só uma questão de tradução. Eu não acho que aqui é uma questão de tradução, tá? Em 20 anos, essa foi a única vez que a URGS cobrou uma questão de tradução. Tá? Então, não acho que vai acontecer agora com 15 questões só. Né? A tendência é que a gente tenha 7 questões de gramática. Tá? Então, é aquilo ali. Vamos para 2. A 2, ela pede um preenchimento de lacuna. O que tu colocaria aqui? Opa! O que tu colocaria aqui no meio? Tá? Tu tem o have aqui. Tá? Quando tu tem o have, o presente perfeito, tu vai botar o particípio passado de qualquer verbo. Poderia ser been, poderia ser done, have been, have done, have gone, have broken, opa, ficou estranho isso. Have broken, se for com ed, né, se for um verbo regular, ele vai ter o ed no final, né? Have visited, tá? Então vocês vão ter o verbo no particípio passado. Por isso que é a letra B. Pessoal, então a gente pode fazendo assim, né? Eu vou dando a resolução, mostrando para vocês o porquê. À medida que vocês forem, se vocês forem tendo alguma dúvida, mandem no chat. Se ficar com um pouco com receio, manda no direct, né? Daí, né, fica... As pessoas têm um pouco de timidez, né, para mandar dúvida, então não tem problema, pode mandar no direct ali. E daí eu comento, tá, pessoal? Mas não deixem de tirar as dúvidas de vocês. Certo? Vamos para a 3? A 3, ela é uma questão que começa com sense. Desde a introdução dos fones de ouvido de MP3 e iPod, muitos acidentes aconteceram. Né? Então, quando tu tem o sense, tu vai ter o have. Tá? Pessoal, isso é da estrutura mesmo, né? Sense e have. Tá? O presente perfeito, ele é assim, né? I have worked since I have for 10 years, since 2008. E por aí vai. Então, quando tu tem o since e o for, né, tu vai ter o have ou has, né, no caso do sheet. Né? Então, é meio que da estrutura, certo, pessoal? Então, aqui, letra D, muitos acidentes aconteceram. Alguns imaginaram, mas não é tem acontecido
Tu até mentalmente pode imaginar assim, na hora muitos acidentes têm acontecido desde a introdução dos coisas. Mas se aparecer uma questão de tradução, a URGS não vai aceitar tu botar a tradução como tem acontecido. Tu vai ter que botar a tradução de muitos acidentes aconteceram. Certinho? Vamos para o 4. A questão 4 tem uma frase e depois embaixo o enunciado pede para tu colocar no passado, como é que a Meg ficou depois que a irmã foi embora. Então, tu vai ter que botar os verbos no passado. Não. Os verbos to be, o verbo go e o verbo stand. Como está se tratando de uma pessoa, vamos ver aqui. Oi, Soraya. Bom dia. Fala. Pode mandar dúvida, Soraya. Ah, tá. Era só bom dia, não tem nenhuma dúvida. Eu achei que havia uma dúvida. Bom dia, então. Ok. Então, pessoal, nesse caso, tu vai ter que botar os verbos no passado. Lembrando que o sujeito aqui é a Meg, she. Então, o passado do verbo to be é o was, quando é Bom, uma dica, pessoal, sempre que eles pedirem para reescrever, tá? Tu não pode mudar isso aqui. Querem tentar fazer isso aqui? Não sei se vocês querem tentar, ou eu vou fazer, ou é melhor eu ir fazendo. Certo. Tranquilo, então. Obrigado pelo feedback. Então, se eles pedem a reescrita, tu não pode mudar isso aqui. Has made e has made, tá? Por quê, pessoal? Porque se tu mudar o tempo verbal, tu vai mudar o sentido da frase, né? O que a frase está dizendo? Aquilo fez toda a diferença. A gente não pode dizer aquilo faz toda a diferença. Não, tem que manter. Aquilo fez toda a diferença. Opa, surgiu uma dúvida aqui no chat. Vale só para o presente perfeito. Porque o que acontece, Melidor? O presente perfeito, como ele tem o have, né, o auxiliar have, ele, na verdade, ele não era para ter tradução nenhuma. Tá? A princípio, ele não tem a tradução. Daí, quando nós acrescentamos essa tradução do tem feito, tem quebrado, tem não sei o quê, a URGS considera errada. Então, assim, ó, até agora, aqui onde eu estou digitando, tá? I had been working for 10 years. Isso aqui. Tá? Claro que se tu traduzir ao pé da letra, isso aqui vai ficar estranha. Vai ficar muito estranha.
né? Eu tinha estado trabalhando. Não, é porque não existe isso no português. Eu tinha estado trabalhando. Eu vinha trabalhando por 10 anos. Depois eu parei, sei lá, fiz tal coisa. Eu vinha trabalhando. Tá? Então, o que acontece? Nesse caso, realmente fica muito estranho. Daí tu vai ter que adaptar. Eu vinha fazendo tal coisa. Mas no caso do presente perfeito, I have worked for 10 years. Até existe a opção na tradução ao pé da letra. Eu tenho trabalhado por 10 anos, mas a URBS considera errado. É como se fosse uma questão traiçoeira, que tu não pode traduzir ao pé da letra. Né? Existe a possibilidade porque a gente traduz ao pé da letra, né? Mas não pode. Essa é a diferença dessas duas frases. É que a de cima fica estranho, então tu vai acabar não fazendo. Mas a de baixo não fica estranho dizer eu tenho trabalhado. E aí a pessoa acaba botando eu tenho trabalhado. Vai acabar botando, mas não é eu tenho trabalhado. É eu trabalho há 10 anos. Certinho, pessoal? Eu não sei se eu consegui esclarecer isso. Se ficou melhor agora. Tá? Então é uma armadilha, tá, pessoal? Não caia nessa armadilha do presente perfeito. Tá? O presente perfeito, ele não pode ser traduzido ao pé da letra. Certo? Bom, então aqui nessa questão, nós não podemos mudar o has made. Tá? E então a gente fica entre a letra C e a letra E. Como tu tem a palavra that, vou botar aqui na... Opa. Vou botar amarelo, that. O sinônimo do that é which. Então é a letra E, pessoal. Tá? Então é uma questão bem rápida de fazer, né? Se tu lembrar que o that é sinônimo do which. E não tem nada a ver com what. That e o which não tem nada a ver com... Vou botar vários X para vocês lembrarem. Não tem nada a ver com what. Então, a letra C invalidaria. Tá, pessoal? Então, has made repete e o which é sinônimo do that. Vamos para a próxima. Próxima questão. Que ele vai pedir os verbos no passado de novo, né? O verbo have, is e does. Vamos localizar o verbo have, is e does. Vamos ver aqui na primeira. Aqui, ó, have, eles têm 4 empregados, uma empregada, ela vai separando os lençóis, aqui está dizendo, e o does, onde é que está o does? O does. Tá? Então, isso aqui tu vai ter que botar no passado. O have no passado, vocês sabem bem, né? É had. O is no passado é was. Então, já matou, já é a letra C. E o does no passado é did. Matamos, né, pessoal? Tranquilo, né? Vamos para 7? Os versos são 4 linhas elementares que se movem em intervalos previsíveis. É isso que está dizendo. Essa aqui é uma questão atual também, né? Porque ela está pedindo a reescrita do segmento, né? Então, a URGS, ultimamente, nos últimos 5, 6 anos, eles têm trabalhado muito com essa questão do reescrever a frase. Né? Então, tá. Os versos são 4 linhas elementares que se movem em intervalos previsíveis. Tu tem que reescrever. Então, o teu foco é isso aqui, tá, pessoal? Que movem intervalos previsíveis. Na número 1 diz o seguinte, os versos são 4 linhas elementares mudando intervalos previsíveis. A 2 está dizendo que os versos são 4 linhas elementares que podem mudar intervalos previsíveis. E a 3 está dizendo que os versos são linhas elementares sujeitas a serem mudadas em intervalos previsíveis. Pessoal, o que vocês acham, né? A 1 tá ok, né? Tá dizendo que as linhas, né, mudam em intervalos previsíveis. Tá dizendo ali, a 1 ela tá concordando. Mas a 2 está dizendo o seguinte, que elas podem mudar.
Ou seja, então elas não estão mudando. Né? Quando tu acrescenta um verbo modal, que é o can, aqui no caso, tu muda o sentido da frase. Por exemplo, eu como frutas e legumes. Não é a mesma coisa que eu falar, eu posso comer frutas e legumes. Se eu digo que eu posso comer frutas e legumes, é porque eu não estou comendo. Até aquele momento. Então, eu posso começar a comer frutas e legumes. Então, pessoal, a 2 está errada, né? E olha só que legal, quando tu percebe que a 2 está errada, tu elimina 3 alternativas. Só que tu já sabe que a 1 está certa. Então, é a letra A. Barbada, né, pessoal? A 3 está errada, vamos dar uma olhada. A 3 está dizendo que as linhas estão sujeitas a serem mudadas. Se elas estão sujeitas a acontecer alguma coisa, é porque elas não estão fazendo. Então já era, né, pessoal? Realmente a 3 está errada. Certinho? Qualquer dúvida, vão colocando no chat, pelo amor de Deus, pessoal. Vocês têm que, não podem ficar em silêncio com relação às dúvidas. Esclareçam as dúvidas comigo, né? Para mim é muito importante saber que vocês, que está todo mundo me acompanhando, né? Acompanhando as questões, ninguém está tendo dúvida. Para mim é muito importante. Eu me preocupo muito com vocês. Tá? Então, se tiverem alguma dúvida, me falem. Vamos para a próxima questão? Próxima questão, ela está pedindo para tu botar essa frase aqui no presente, né? Tu vai botar essa frase aqui no presente. O que diz a frase? Parecia que todos os problemas tinham desaparecido. Então, tu vai ter que botar o parecia no presente e o verbo ter, né? O que tinha no presente também. O vanished, ele fica igual porque ele está no particípio passado. Então, tu vai ter que usar, tu vai ter que achar onde tu tem a alternativa parece que todos os problemas desapareceram. Ou desaparecem. Então, no presente, it seems. Então, ou é letra A, ou é letra C, ou é letra E. Concordam comigo, pessoal? Concordam, né? O verbo had no presente é o have. Então, matamos a charada da letra C, pessoal. Ok? Todo mundo concorda? Todo mundo... Depois da aula, eu mando esse arquivo para vocês, tá, pessoal? Ontem de noite que eu estava terminando ele, juntando todas as questões de tempos verbais dos últimos 20 anos. Então, eu fui terminar ontem, era uma meia-noite, mais ou menos. Então, eu mando para vocês depois da aula. Vamos para a 9? A 9 diz o seguinte, ela já começa dizendo no passado. Se é no passado, tu vai ter que ter o verbo no passado. E a gente já percebeu que o verbo é, né, o primeiro verbo é o verbo draw. Né, e o segundo verbo é o verbo write. Então, como é que é o verbo draw no passado? É drew? Ah, isso aqui é decorável, né, pessoal? Infelizmente é decorável. No passado, o verbo draw é drew. Né? E os cavaleiros, eles tiravam a espada com a mão direita, enquanto eles seguravam o cavalo com a mão esquerda, está dizendo ali. Bom, pessoal, agora é o seguinte, nós temos uma preposição aqui, ó, tá? Sempre que tiver uma preposição, vamos botar aqui, sempre que tiver uma preposição, ponto, o verbo tem a terminação ing. A única que tem terminação ing é writing. Certo, pessoal? É, a letra C também tinha. Então, é uma regra. Tu tem a terminação ing depois de uma preposição. Enquanto que eles faziam tal coisa.
A próxima questão, vamos lá. A próxima, eu posso deixar aqui, caso alguém queira tirar um print. A próxima está te pedindo assim, ó, a palavra que pode ser colocada entre o had e o met, eu tinha encontrado ela, ou eu tinha conhecido ela por acaso, um tempo atrás. Tá? Então, o que tu pode colocar entre o had e o met é o still não, né? O still não dá. O ever, I had ever, fica estranho. Yet é para frases negativas. O do é uma conjunção, né? Already, né, pessoal? Letra E. Eu já tinha encontrado ela, né? Quando tu tem o tempo verbal passado perfeito, eu já tinha encontrado ela. Quando tu tem, isso aí é da regra de estrutura. Quando tu tem o passado perfeito, tu vai botar o already no meio do auxiliar, have or had, e o outro verbo que vai estar no participio passado. Então tu põe, né, eu já tinha feito tal coisa, aí tu vai botar o already ali no meio, tá? Nesse arquivo aqui que eu fiz para vocês, aqui, ó, tem a tabelinha, eu botei para vocês, ó, o already, daí eu botei os que vão no meio, ó, o just, o already, o yet vai no final, aqui, ó, eu botei para vocês, tá? Eu botei um resumão dos tempos verbais, ó, uma tabela, vou diminuir para vocês verem, ó. Tempos verbais, ó, os 12 tempos verbais com exemplos, tá, pessoal? Eu fiz aqui para vocês e vou mandar para vocês depois. Certo? Bem mastigadinho. Bem simplificado. Próxima questão. Mais uma vez nós temos o present perfect, né? Eu adoro o present perfect. A Inglaterra investiu muito pouco em estudos chineses, é o que está falando. E aí ele diz assim, ó, o mesmo tempo verbal usado e sendo corretamente usado está em qual frase, né? Em qual alternativa nós temos o presente perfeito sendo usado, né? De forma correta. Tá? Bom, pessoal, a gente sabe que o presente perfeito ele não tem data definida. Então a letra A está errada. A letra A, as crianças leram uma história chinesa. Está errada porque não pode ter o yesterday aqui. Vamos riscar o yesterday. Tu não pode ter a data definida. O have, o tempo verbal have, não tem data definida. Não, vou botar assim, não informa a data. Tá? Depois a B. Você aprendeu mandarim quando você estava na escola? Esse quando aqui é quando você estava na escola, é um ponto de referência. Ele é uma data. Então, está errado também. Todo ele, quando tu tiver o when, quando tu tiver o when, ele significa passado. Então, a B está errada. Eles viram muitos filmes chineses ano passado. Ano passado é data definida, né, pessoal? Então, está errado também. Não informa a data. Vamos ver a letra E. Os pais dele moraram na China na década de 60. Está errado também porque está informando a data. A letra E está errada. Só a letra D está certa. Né? Eu não encontro os meus amigos chineses desde julho. Então aqui não tem a data definida, ele só tem duração de tempo, desde junho, desde julho. Duração de tempo. Então tá certo. Aquela questão lá em cima que a gente viu, a mesma coisa. Quando tu tem o since, tu pode ter o have. Duração de tempo, since. Certinho? Então aqui tá certo. A letra D tá certa. Qualquer dúvida?
me mandem aí, pessoal. Eu vou parar de falar um pouquinho, eu vou parar uns 30 segundos de falar para caso vocês queiram perguntar alguma coisa. Vou mandar uma dúvida aí. Ok, obrigado, Marina, pelo feedback. Vamos continuar então. Questão 12. Assinar a alternativa que poderia substituir uma vez trabalharam ou trabalhavam, né? Sem alteração. Tá. Então, tu vai ter que achar uma maneira de substituir uma vez eles trabalhavam para uma empresa aérea, agora eles têm a própria empresa. Tá? Vocês vão ter que achar qual que dá para substituir. Aqui a gente está falando, pessoal, e a URGS bate muito nessa tecla também, de ações que se repetiam no passado. Tá? São hábitos no passado. Isso aqui expressa, vou botar aqui, expressa hábitos no passado. Né? Ações que se repetem. Certo? A única aqui que mostra isso é a letra C, costumava trabalhar. Tá? É a única que tem a ver com hábitos. A ação ela vai se repetindo no passado como hábito. Tá, pessoal? Então, essa é uma questão que é possível cair, né? Uma questão sobre o passado. Vamos para a próxima. Isso. Seleciona a alternativa que preenche. Aqui é um diálogo, né, entre Calvin e o Hobbes. Tu viu algum OVNI? Tá perguntando, né? E daí o Hobbes ele vai falar alguma coisa. E daí o Calvin, tá, então mantenha, fica ligado, mantenha os. Aqui é uma expressão, né? Fica ligado. Eles vão pousar aqui mais cedo ou mais tarde. Então, tu viu algum OVNI? Ainda não. Letra B, no yet, né? O normal é not yet, mas aqui a URGS acabou. Aqui a questão da informalidade era uma tirinha, tá, pessoal? Isso aqui é uma tirinha. Então, o not yet aqui ficou no yet mais informal. Próxima questão. Assim, é sobre o uso do would, tá, pessoal? O que acontece? O would, o verbo would, ele pode expressar futuro e passado. Olha que coisa louca isso, né? O would pode expressar futuro e passado. Por exemplo, futuro. I would do anything for my children. Eu faria qualquer coisa pelos meus filhos. Eu faria. Isso é futuro, né? No futuro, eu faria qualquer coisa pelos meus filhos, tá? Mas ele pode expressar passado também. Por exemplo, we would travel every weekend in 2001. Nós viajávamos todo final de semana em 2001. E, certo, pessoal? É bem importante essa questão, que é uma possibilidade também deles perguntar isso para vocês. Porque assim, todo mundo sabe que o would é o iria, algo que a pessoa iria fazer no futuro. Mas pouquíssimas pessoas, raras pessoas sabem que o would também pode expressar passado. Uma ação que se repetia, tá? Ação que se repetia. Tá? E aqui ele diz o seguinte: ele sentava comigo no banco de trás, ronronando feliz, fascinado por tudo no carro, incluindo o botão que brilhava do boné do chofer. Então, ele sentava comigo no banco de trás. Está falando de um hábito aqui, eu não me lembro do que se trata, eu acho que era um bichinho ronronando, deve ser um gatinho.
talvez, né? Então ele sentava comigo. Isso aqui é passado, né, pessoal? E aí vocês vão ter que achar qual alternativa, qual dessas 5 alternativas está no passado. Primeiro aqui, eu preferiria me mudar. Então é futuro. Preferiria me mudar. Depois a B. Ele sempre virava. Ah, é passado. Então, né? Ele sempre virava. O turn ali virar, né? E abanar, ele virava. A C. Você ligaria? Me ligaria? Não. Como você me ligaria no momento que você chegasse lá? A letra D. Ele disse que ele iria me ver. E ele prometeu que ele iria nos ajudar. Ou ajudaria, né? Então, vocês reparem que todas as alternativas têm o iria, algo que iria acontecer, menos a letra B, que fala de passado, né? Ele virava e abanava para mim na esquina. Certo, pessoal? Então, pode acontecer de ter uma questão sobre o would, e a gente vai ter que lembrar, o would é futuro ou passado. Vai depender da frase. Certo? O would é futuro ou passado, vai depender da frase. A 15, vou fazer só para... Porque a 15 eles nunca mais pediram, né? O que expressa uma frase no presente, né? Tais homens não ficam felizes no café da manhã, nem mesmo na semana antes do Natal é o momento mais feliz deles. Então, aqui está falando homens assim, né? 7, né? Homens assim não ficam felizes no café da manhã e nem no Natal. Então, está falando de uma generalização, né? Que é mais como é que tu entende o que a frase está falando, né? A 16 é preenchimento de lacuna, né? Cumprimentado pelo Asimo. Asimo é um robô, tá? Olha só. Que pode mostrar a eles as salas de reunião e servir chá. Bom, pessoal, vocês perceberam que tem um can show aqui, e o show, ele tá no infinitivo, correto? Porque ele não mudou nada. Can show, can serve. O único que tem serve no infinitivo, letra D e letra E. Tá, pessoal? Lembra que o can you speak English, a famosa frase, né? O speak, ele vai no infinitivo. Então, se tu tem o can, o verbo serve vai ter que estar no infinitivo também. Can show, can serve. É um robô que pode mostrar e servir chá. Depois, na segunda frase, está dizendo assim, ó, o Asimo, ele caminha de uma maneira que se parece com a de um ser humano. Que se parece com a de um ser humano. Daí corta isso aqui para ficar mais claro, né? Ele caminha de uma maneira que se parece com o ser humano. A letra D está dizendo se parecendo, e a letra E está dizendo que se parece. Então é a letra D, né, pessoal? Matamos a charada. E a 3 está dizendo o seguinte: a Honda está agora, né, se focando os seus esforços em inteligência artificial. Então, realmente, letra E. Por que é ING, né, pessoal? Por causa do verbo to be, né? Lembram que quando tu tem verbo to be, o próximo verbo tem a terminação em ING? Vocês lembram dessa regra, né? I am talking to you. I am speaking. I am listening to you. Quando tu tem o I am, o verbo to be, o próximo verbo tem ING. Certinho, queridos? Espero que a explicação esteja sendo bem clara. Espero que esteja tudo bem. Vamos para 17? A 17 eles pedem apenas para tu substituir, eles estão te perguntando qual que é possível tu substituir depois de ficar sabendo aqui, né? O que diz a frase? Depois de ficar sabendo dos recursos abundantes ao norte,
O D e seu grupo velejaram para o que é agora Alck Beach, a praia de Alck. Fica aqui em Santa Catarina. Não, estou brincando, pessoal. Né? Então, depois de ficar sabendo dos recursos, eles foram para essa ilha aí, para essa praia. Então, a melhor alternativa para substituir o afterlearning seria, quando eles ficaram sabendo dos recursos que tem ao norte, eles velejaram. Tá? Essa aqui é melhor, né? Eles ficaram sabendo. A 18, preenchimento de loucura, né? Quando o planeta Terra aí tem a ver com surgir, né? A Guerra dos Anjos no Paraíso já tinha acabado. Opa! Eu já automaticamente, sem querer, eu acho que eu dei a resposta, né? E a gente tem que analisar, né? A Guerra dos Anjos acabou e depois é que surgiu o planeta Terra, né? Então tu tem aí uma sequência de eventos, uma está no passado. Se uma está no passado, quando o planeta surgiu, quem? Vou ver se tem mais uma com quem. E aqui quem? Tá? Came to be. Quando o planeta surgiu, a guerra já tinha acabado. O tinha acabado é had ended. A letra D ficou estranha, vinha acabando, né? Quando a Terra surgiu, a guerra ela vinha acabando, não, já tinha acabado, ela acabou e depois surgiu o planeta. Essa é uma sequência, é uma ação, depois a outra ação. Tá? Claro que às vezes pode depender do texto, né? Daí ele vai te dar um contexto, e dependendo desse contexto, até é possível, quando tal coisa, quando eles compraram uma empresa, sei lá, quando eles compraram tal escola, eu vinha trabalhando lá, daí tudo bem, né, pessoal? Daí é algo que eu vinha fazendo. Mas nesse contexto aqui, a gente sabe que a Guerra dos Anjos acabou, né, antes do planeta surgir. Deixa eu ver aqui. Oi, Duda. Ah, tá. Uhum. Deixa eu ver aqui. Ah, tu invertiria, né? Quando o planeta tinha surgido, a guerra acabou. Aí o que tu está dizendo? Que o primeiro planeta surgiu e depois a guerra acabou. Né? Faz sentido, porque daqui a pouco tu pode achar que essa guerra ainda está acontecendo entre os anjos, né? Aquela questão do Lúcifer e tudo mais, né? Que a guerra acabou depois que surgiu o planeta. Tu poderia até interpretar que a guerra só acabou depois que surgiu o planeta. Mas no contexto, não, né? No contexto esse, a guerra acabou e depois surgiu o planeta. Né? Claro, aqui faltou o contexto, né, pessoal? Eu não peguei todo o texto, até por uma questão de espaço, né? Então, eu não peguei todo o texto, mas o contexto é esse aí. Tá? Sei lá, como se fosse o planeta surgiu, mas antes a guerra já tinha acabado. Vamos para 19. Alguém aqui perguntou alguma coisa? Obrigado, Alisson. Valeu, cara. Obrigado pelo elogio. Próximo é o seguinte, vamos ver aqui. Ó. Considere NRD. Ele estava determinado a provar que ele podia dirigir um filme memorável e ele fez isso. Ele estava determinado a provar que ele podia dirigir e ele percebeu isso aí.
Oi, pessoal. Desculpa, meu sinal de Wi-Fi caiu, eu precisei pegar o 3G do celular, daí eu tive que pegar cabo, tudo para juntar. Desculpa aí, então, a queda aí do sinal. Então, vamos voltar ali, aquela questão que a gente estava fazendo, né? Eu não percebi exatamente onde parou, né? Mas daí qualquer coisa vocês me informem, né? A gente estava fazendo uma questão do Mel Gibson, que ele estava determinado a provar que ele podia dirigir um filme, né? E ele provou, and he did. Então, letra B. Era essa aqui que nós paramos, né, pessoal? Ou que meu sinal caiu, ou caiu antes. Eu não cheguei a... Ah, tá, não. A 18 a gente fez, tanto que o Edson comentou ali que esclareceu. Então, tá. A 19 já foi. Vamos para 20? Foi na 19, Edson? Obrigado, querido. Na 20, está dizendo o seguinte, né? Ele está te perguntando o que é esse D aqui, ó. Esse apóstrofo e um D, né? Daí tu vai ter que ver o que vem depois, né? Tu tem never been. Então, se tu tem o been aqui, significa que esse D é had. Concorda comigo, pessoal? Né? Porque tu vai ter had been. Né? Certinho. Muito bem. Bem simples, né? Aqui é 21. Para ser considerado um artista completo, ele teve que provar que ele podia dirigir tão bem quanto atuar. Né? O Mel Gibson é o cara que fez A Paixão de Cristo naquele filme. Então, ele teve que provar que ele podia dirigir também quanto atuar. Então, ele teve que provar. Como é que eu sei que teve que provar? Porque o could que ele podia dirigir está no passado, né? O que ele podia fazer, então ele teve que provar, né? Por isso que o verbo tem que ser no passado, né? Eu não poderia usar a letra C, que é o resto, ele tem que provar que ele podia, ou ele deve provar. Eu não posso usar o tem que e deve. Eu não posso usar verbos no presente, né, pessoal? Eu só poderia usar o ele teve que provar que ele podia. Esse could aqui me dá um indício de que é aquele could ali que ele podia, que ele sabia. Ele me diz que, ele me mostra que eu tenho que usar o verbo no passado. Então, como tem questão de termos verbais, né, isso mostra como a URGS valoriza esse assunto. Né? Oi, Maria Eduardo. Sim, é que ali a gente está falando do verbo, né? Vamos voltar então à questão. Por exemplo, assim, ó, dirigir um filme, vou botar assim, ó, I drive well, eu dirijo bem. Porque o well tem a ver com o verbo, ele modifica o verbo, certo? O good é um substantivo, então eu posso dizer I am good. Então o good ele vai modificar o sujeito. Ah, eu sou bom na direção, na at driving, por exemplo. Então o good ele qualifica o sujeito e o well qualifica o verbo, né? Então a pessoa vai dizer assim, ah, eu faço bem comida, qualquer coisa, qualquer verbo que tu, qualquer ação que tu faça bem, tu vai ter que usar o well, porque o well significa bem. O good é só para qualificar as pessoas, né? She's good, he is good, they are good, né? Então aqui está dizendo ele sabia dirigir também quanto atuar. Está falando do verbo e não do dele, não. Imagina, de nada. É isso aí, tem que ir perguntando, pessoal. Vocês
Muito importante que você sempre esclareça suas dúvidas. Aqui, pessoal, nós temos uma questão do seguinte. Ela tem um enunciado longo, né? Considere enunciado abaixo as propostas para completar as fases relacionadas a... Mas se tu for parar para pensar, ele só está te pedindo o seguinte: quais propostas estão corretas de substituição de verbo, tá? Bom, vamos lá. Se tu tem ela, she carried, e tu botar isso no presente, vai ser she carries. Porque quando o verbo termina com Y, tu tem IES. Na terceira pessoa do singular. He, she, it carries. Né? Então a número 1 está certa. O que significa que a letra B está errada e a letra E está errada. Tá? 2. Made e make. Tá? Então, this made. Se a gente fosse botar no presente isso aqui, this makes, porque é a terceira pessoa do singular. Mas o que eles estão te dando? Eles estão te dando make. Então está errado a 2. Então a 2 está errada. Então se a 2 está errada, a C já era também, né? Então agora resta saber aqui. Se tu souber a 3, tu já mata a questão. Vamos lá. O verbo usar. Ela usava um vestido. She wore a dress. Então, no presente, isso aqui seria she wears a dress. No presente. Porque tu tem que, quando é terceira pessoa singular, né, pessoal, aquela regrinha, tu tem que botar no he, she, tu tem que botar um S, IES nos verbos no presente, né? Então, a 3 está certa. Então, a letra B está certa. Eu até podia ter começado essa questão pela última, né? Os olhos dela eram azuis. Se tu botar os olhos dela são azuis, é are. O plural de were é are. Então, tu sabendo que a 4 está certa, tu ficaria entre a letra A, letra D e letra E. Tu podia ir no caminho inverso, né? Vamos para a próxima. Aqui, as crianças muito provavelmente se apaixonaram pelo Tamagotchi quando elas, na primeira vez que elas viram o Tamagotchi, né? Mas elas não têm brincado com ele ultimamente, né? Elas não brincam com ele ultimamente. Tu tem um Laylee. Quando tu tem um Laylee ultimamente, esse Lately ultimamente é have done, have been, have seen, tá? E por aí vai. Porque o lately ultimamente é uma ação que não vem acontecendo ultimamente. Então tu vai usar o presente perfeito. Vamos ver quantas tem no presente perfeito? Temos a letra E e a letra A. Então, tu fica entre a letra A e a letra E. E ambas têm um só. Né? A primeira vez que elas viram o Tamagotchi. Tamagotchi, para quem não sabe, isso é da época dos pais de vocês, tá? Era um chaveirinho lá que tu tinha que alimentar, tinha tudo uma coisa meio doida lá. Então virou meio que uma febre na época, né? Então a galera se apaixonou com o Tamagotchi, mas a primeira vez que viram, mas depois eles não têm brincado com o Tamagotchi, o bichinho morria e tal. Quem não alimentava, o bichinho acabava morrendo. Tá? Então, na letra A tu tem fell, que é o verbo no passado. Fell in love, se apaixonaram. E na letra E tu tem o fall no presente. As crianças se apaixonam. Mas não faz sentido estar no presente, né? Elas se apaixonaram quando elas viram. Tu tem que concordar os dois verbos, né?
Porque o verbo se está no passado. Então, o verbo fell tem que estar no passado também. Elas se apaixonaram quando elas viram, mas elas não têm brincado ultimamente. Certo, meus queridos? Vamos para a próxima. Agora vem uma questão bem atual. Agora vai começar a parte final desse arquivo, tem as questões mais atuais da URGS, tá? Então vamos lá. Tu tem a frase, a Torre Sul, depois de queimar por 1 hora e 2 minutos. E a URGS te pede a reescrita. Quais que são possíveis, né? Posso desafiar vocês, pessoal? Posso deixar para vocês fazerem essa aqui? Posso dar uns 3 minutos para vocês tentarem fazer? Só para eu ter uma ideia, mais ou menos. Até para vocês terem uma ideia também, né? Como é uma questão mais atual, só para vocês terem uma ideia. Tá, pessoal? Então, a Torre Sul, depois de queimar por 1 hora e 2 minutos. Aqui está falando das Torres Gêmeas, não é? Então tá, 3 minutinhos aí para vocês tentarem fazer. Então tá, vocês já devem estar com as respostas, né? Então eu vou fazer a resolução, tá? E daí vocês depois podem conferir o que vocês botaram de resposta. Fazer a resolução. Olha só. Quando nós temos o for, que nem está aqui por 1 hora e 2 minutos, ele expressa uma duração de tempo de uma ação, tá? Por exemplo, I have been working, eu tenho trabalhado por 2 horas, tá? Eu tenho trabalhado por 2 horas, né? E o for, então, é usado para isso, para duração de tempo. For usado para duração de tempo. Quando tu usa o verbo to be mais ing, I was working yesterday at 8, por exemplo. Eu estava trabalhando ontem às 8. Então, to be mais ing pede uma data definida. Tá? Ele pede uma data definida. Então, pessoal, essa 2 aqui, ó, por exemplo, a Torre Sul, depois que ela estava queimando por 1 hora. O problema disso aqui é quando tu usa o verbo to be, mas o ing no passado, ela estava queimando, o for tá errado, pessoal. Tu não pode usar duração de tempo, tá?
Por exemplo, eu teria que botar uma data aqui. It was burning at 9. Sei lá, as torres gêmeas, acho que às 9 horas elas estavam queimando, né? It was burning at 9. É 9. Ela estava queimando às 9 horas. Ela não pode dizer ela estava queimando por 1 hora e 2 minutos. Eu não posso, por causa do verbo to be mais ing, tá? Porque não tem o have, né? O for, o advérbio for, ele te pede o have, né? E as únicas duas questões, duas alternativas que nós temos o have ou had é o e a 3, tá? Então, assim, ó, resumindo, assim, de forma bem simples, tem o for expressando duração de tempo de uma ação, o for, há quanto tempo uma ação ficou acontecendo, tu vai ter que achar quais são as frases que tem o have, ou had, ou enfim, has, tá, pessoal? Então, a URGS, nesse caso, ela é muito, digamos assim, gramatiqueira, muito rígida, né? Tu tem o for, tu vai ter que achar have, has, having e had, tá, pessoal? Né? Uma ação que esteja acontecendo em uma duração de tempo, tá? Então, no caso, quem botou, essa é uma questão difícil, tá? É bem difícil porque lida com a parte mais difícil da gramática, que são o presente perfeito. Então, quem botou a letra 1 e 3, letra C, né, tá muito bem, porque era uma questão bem difícil, assim, para vocês terem uma ideia, às vezes até professor erra essa questão, assim. Tem professores que erram, que esquecem que o for é presente perfeito ali, ou passado perfeito, daí vai ter que ter o have. Obrigatoriamente pede o have, o has, o have. Tá, pessoal? Até vou parar de falar uns 30 segundos para quem quiser me perguntar alguma coisa, pode me perguntar. Eu não sei se eu expliquei bem o porquê, né? Se ficou bem claro, né? Algo que estava acontecendo numa data definida. Ele pede uma data definida. E ali ele não está te dando uma data definida. Está bem claro isso, pessoal? Nenhuma dúvida? Ah, que bom. Obrigado, Maria, pelo feedback. Então, tá. Sim, a 3, exatamente. Viu, Maria Eduardo? Tu tem razão, porque assim, a 3 ela mudou um pouco o sentido. Ela disse, Torre Sul, depois que ela vinha queimando por 1 hora e 2 minutos. E aí a URGS, ela considerou meio que ela aceitou as duas, né? A número 1, a Torre Sul, depois de ficar queimando por 1 hora e 2 minutos, né? E esse ficar queimando era no passado, e a 3 ela já botou no passado, né? A Torre Sul, depois que ela vinha queimando por 1 hora e 2 minutos. Então, como a frase original do enunciado é a Torre Sul, depois de queimar por 1 hora e 2 minutos, e o contexto era no passado porque ela vinha queimando, né? Exatamente. Sabe o que aconteceu aqui também? É que assim, ó, a 3 ela ficou claro que ela é um passado perfeito contínuo, ela vinha queimando. Mas a frase 1 e a frase do enunciado, tu é que tem que inserir o contexto. Não, mas ela vinha queimando, não é? Porque tu sabe que é uma ação que estava acontecendo no passado. Então, ela confunde um pouco, mas a gente chega à conclusão que é uma ação que estava acontecendo no passado, e as 3 estão dizendo que ela estava acontecendo no passado, né? Ficaram acontecendo por 1 hora e 2 minutos. Imagina, de nada. Mas sempre pense isso, se tiver o for ou since, tu vai ter que ter esse verbo, o have. O have, had, has.
Na questão 19, de 2019, tu tem assim, ó, tem uma parte que é conjunções, pergunta se o but e o however são sinônimos, né? São, né, pessoal? Daí é verdadeiro. A gente já viu sobre isso. Né? A Nigéria para o qual ele retornou e a Nigéria to which he returned é verdadeiro, é a mesma coisa, tá? Então, a primeira e a segunda, o but e o however são sinônimos, né? Lembra que a primeira aula que nós tivemos eu expliquei para vocês. A segunda aula que nós tivemos eu falei que o which ele pode ser acrescentado ali, né? Nigéria para o qual ele retornou. A terceira aqui, besides, que significa além disso, e notwithstanding, que significa apesar de, não são sinônimos, então é falso essa aqui. Besides e notwithstanding não são sinônimos. Besides significa além disso, e notwithstanding significa apesar de. Então não pode. E agora vai vir a questão que era sobre tempos verbais, que é o seguinte, ele pergunta se essa frase pode ser substituída por essa frase. Tá? Vamos dar uma olhadinha no contexto, porque aqui só acrescentou o will, né? A única diferença é o will. Então, se tu não quiser caminhar, você só tem que abanar a sua mão e um carro de passeio para você. Então, tu só tem que acenar com a mão e um carro para você. E aí ele te pergunta se tu pode dizer um carro vai parar para você. Olha, para mim não muda o sentido. Tu acena e o carro vai parar para ti. Então, tá tudo bem, tá tudo ok, né? Verdadeiro. Tá, pessoal? Porque vocês notem que não muda o sentido da frase, né? Tu acena com a mão e o carro para para você. Tu acena com a mão e o carro vai parar para você. Então, aqui a gente está falando de frases condicionais, né? A condição que ele está colocando. Então, não tem problema, tá, pessoal? Então, verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Então, ficaria letra C. Verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Certo? Então, lembrando, but e however são sinônimos. O but significa mas e however significa contudo, porém, todavia. Né? Então, elas são sinônimos. Uma pode substituir a outra. Né? A Nigéria para o qual ele retornou, tu pode acrescentar to which he returned. Tu põe a preposição no meio e aí acrescenta o which. Tu pode. Além disso, e apesar de, não são sinônimos, aí não pode. Vamos ver a próxima questão aqui. Caiu em 2020. Olha ali, pessoal, o would de novo, viu? O Urix perguntou sobre o would. O would indica a recorrência de uma situação, né? Recorrência significa que ela se repetiu. Eram hábitos que se repetiam, né? Ela indica a recorrência de uma ação. Vamos lá. Ela era uma garota alta com cabelo castanho que não tinha o estilo buffet, mesmo quando ela botava o spray. Então, me parece que sim, né? Tá no passado, um cabelo que não conseguia manter um estilo, que não ficava daquele jeito, né? Mesmo quando ela botava o spray. Então, ela está falando no passado, né? Que uma garota fazia algo com cabelo. Então, o would, ele indica uma recorrência, né? Que o cabelo não ficava daquela maneira. Então, é verdadeiro, tá, pessoal? 2. O as poderia ser substituído por given that? Sim, pessoal. A gente já falou sobre essa questão, mas poderia ser substituído por devido a? Não. Então é falso. Tá? O as significa já que, e o given that também significa já que, à medida que, e o devido a é diferente do é devido a. Então, tá errado. Tá, pessoal? Depois, a próxima. Está perguntando se o since é sinônimo do inasmuch as.
Sim, né, pessoal? Os dois significam já que, né? Então é verdadeiro. Né? Eles precisavam mais, já que eles tinham família para sustentar. Já que, então, inasmuch as, já que eles tinham família para sustentar. Tá? Então é verdadeiro. E a próxima aqui, escolhas estranhas eram mais fáceis para os homens. A maioria deles ainda se casariam com mulheres felizes em casar com eles. Em encontrar mulheres felizes em casar com eles. Poderia ser substituído por escolhas estranhas eram mais fáceis para aqueles homens que ainda iriam encontrar mulheres. Assim, pessoal, olha só. A primeira parte diz a maioria deles, né? Mais fáceis para a maioria dos homens, a maioria dos quais. A maioria deles e aqueles homens não é sinônimo. Então, é falso. Né? Então, as escolhas eram mais fáceis para os homens, a maioria dos quais é diferente de, né, aqueles homens. Aqueles homens é todos. A maioria é a maioria, não é todos. Então, é falso. Então, ficou verdadeiro, falso. Letra B. Ó, estamos quase acabando. Ela estava trabalhando na tese de doutorado. Indica um processo finalizado? Não, pessoal, não está finalizado. Ela estava trabalhando na tese de doutorado, ela estava fazendo algo. Não indica um processo finalizado, indica um processo em andamento. Ela estava fazendo aquilo ali. Né? Então, a 1 está errado. 2. Ninguém tinha respondido o anúncio. Faz alusão a uma situação anterior? Sim, ninguém tinha respondido, é uma situação anterior, né? Ela aceitou o emprego, esse emprego ninguém tinha respondido o anúncio. Esse ninguém tinha respondido, essa situação é anterior. Então a 2 está certa, né? E o segmento, se ela se casasse, uma possibilidade para o futuro? Olha, se ela se casasse no futuro, então é uma possibilidade para o futuro. Então a 3 está correta também. Tá? Então, ela estava trabalhando na tese, é um processo acabado. Concordam comigo? Desculpa, pessoal, desculpa. Ela estava trabalhando, é um processo em andamento. Em andamento. Ela estava fazendo tal coisa. Em andamento. Tá? Tinha respondido, significa que essa ação aconteceu antes de outra ação. Então, sim, na situação anterior. E se ela se casasse no futuro, ela iria ser uma pessoa, sei lá, mais ocupada, né? Se ela se casasse, então é futuro. Então, possibilidade para o futuro. Tá, ok, não tem problema. Então, é 2 e 3, é isso, né? 2 e 3. Letra D. Nossa, fechamos exatamente no tempo. É isso, pessoal. Então, era isso, então, hoje. Fizemos 27 questões. Nossa, foi um monte aí. Agora eu cheguei a ficar com pena de vocês. Me aguentaram por todo esse tempo, 27 questões. Mas é isso, né, pessoal? A URGS, ela é difícil, então faz parte, né? A gente estudar bastante, fazer muitas questões. Querem me perguntar alguma coisa, pessoal? Tá tudo certinho? Obrigado, valeu. Pô, valeu, Elson, também. Valeu pelo elogio. Obrigado, cara. Obrigado pelo reconhecimento. Vocês são os queridos. Valeu, galera. Então tá, vocês estão liberados, pessoal. Certo? Vocês estão liberados. Um ótimo final de semana para todos vocês. Um grande abraço. Se cuidem aí. Certo? A gente se vê sábado que vem. Daí sábado que a gente fala de modais daí, certo, pessoal? Um abração a todos. Tá? Provavelmente vai ser o mesmo horário. A gente se vê sábado que vem, certo?
Um abraço aí, então, a todos.